Olá a todos, me chamo Manuel Oliveira de Souza, sou aluno do oitavo período de Medicina Veterinária e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Osteosarcoma em corpo de mandíbula em canino, relato de caso. Bom, o osteosarcoma é o tumor ósseo mais comum na medicina veterinária, é uma neoplasia mesenquimal maligna. Ele tem maior ocorrência em raças de grande porte, tais como Rottweiler, pastores alemães, Dobermans, dentre outras. Ele tem o maior acometimento em animais que pesam acima de 35 quilos e a sua frequência de sítio de localização é no esqueleto apendicular, mais precisamente no ossos dos membros torácicos. O esqueleto axial ele pode ser acometido em cerca de 25% dos osteosarcomas, mas somente 5% dos osteosarcomas acometem animais que pesam menos do que 15 quilos. E, além disso, cerca de 3% pode acometer, 3% dos que ocorrem no esqueleto axial pode acometer a mandíbula. Bom, a etiologia do osteosarcoma ainda é desconhecida, mas já se especulou a respeito da importância viral dessa neoplasia, pois ele pode ocorrer, se desenvolver em ninhadas e também pode ser induzida experimentalmente pela injeção e inoculação de células neoplásicas em fetos de caninos. Bom, outro fator que é mais aceito para a sua etiologia é que normalmente raças de grande porte, eles têm uma fise, linhas de crescimento, as fises, linhas de crescimento de fechamento tardio. Além de que esses animais de grande porte, eles podem sofrer microfraturas nas regiões metafisárias desses ossos longos, e essa região metafisária é onde tem uma maior proliferação celular. E esse estímulo, por gerar microfraturas, gera estímulos mitóticos para reconstrução dessas microfraturas, e esse estímulo mitótico pode desencadear processos neoplásicos, pois facilita quando se tem um estímulo crônico repetitivo dessa estimulação dessa mitose, pode desencadear um processo neoplásico por facilitar o surgimento de uma linhagem mutante. Outro fator também é que cerca de 47% dos osteosarcomas acometem cães que sofrem mutação no gene TP53. Então, esse gene TP53, ele produz uma proteína chamada P53 e eles são conhecidos como os guardiões do genoma, onde eles podem induzir a apoptose e gerar supressão tumoral para células que estão incompatíveis com a vida, seja por dano lesivo que seja incompatível, ou por mutações genéticas que aquelas células acabaram desenvolvendo e que possam, no futuro, gerar algum tipo de processo neoplásico. Então, cães que têm esse processo mitótico desencadeado, com esse estímulo recorrente por trauma, juntamente com um processo de supressão desse gene, podem sim desencadear um processo neoplásico, que no caso seria o osteosarcoma. Bom, essa neoplasia ela tem uma capacidade metastática muito alta e o sítio de metástase mais comum seria os pulmões, e mesmo o animal não tendo diagnóstico de metástase em pulmão no diagnóstico do osteosarcoma, ele pode apresentar mesmo após o procedimento cirúrgico para a retirada até então do sítio primário da neoplasia. Sobre a cirurgia, que é o tratamento mais comum feito para o osteosarcoma, ela garante uma sobrevida de cerca de 6 meses e já é recomendado que o tratamento para o osteosarcoma ele inclua a quimioterapia antineoplásica, a qual é feita com a doxorubicina e os derivados da platina, como cisplatina, dentre outros, para que a sobrevida do paciente ela possa aumentar. Quando se é feito a cirurgia mais a quimioterapia antineoplásica, a expectativa de vida pós neoplasia, ela pode passar mais de 1 ano. Bom, o objetivo do trabalho foi relatar um caso incomum de osteosarcoma em corpo de mandíbula em um cão da raça Toy. No caso, seria um animal poodle. E incentivar o seu diagnóstico precoce. Bom,
foi atendido um cão macho não castrado de 16 anos, que pesava 10 quilos e apresentava um aumento de volume na mandíbula esquerda. O histórico de doença periodontal já acompanhava o animal há algum tempo e ele vinha sendo tratado com inibidor de COX-2 por outro colega. No atendimento emergencial, no serviço veterinário, o animal apresentava um intenso sangramento oral, apresentava um aumento de volume que media cerca de 3 por 2 centímetros e apresentava também crepitação e intensa dor local. O exame de sangue do paciente apresentou uma anemia normocítica normocrômica regenerativa e o paciente foi tratado de pronto para controle do sangramento com o ácido tranexâmico. E, em seguida, ele foi sedado com Propofol para uma melhor avaliação física e para execução dos exames de imagem. Bom, nos exames de imagem, é notório, foram feitas essas duas projeções, uma lateral e uma projeção oblíqua da mandíbula do paciente. Na projeção lateral, a gente consegue ver uma reação periosteal de maneira mista, mas que predomina mais a alteração elíptica, né, dessa mandíbula. E nessa região, nessa imagem oblíqua, a gente consegue visualizar bem a descontinuidade óssea, além de uma intensa explosão solar e um aumento de volume nos tecidos moles. Essas imagens, elas são características de um processo neoplásico e foram passadas para a tutora, e de pronto já suspeitava-se de um osteosarcoma, visto ser o tumor ósseo mais comum na medicina veterinária. Após essas imagens, foram solicitados os exames de citologia, onde as imagens citológicas elas apresentaram um padrão celular mesenquimal, pleomorfas, de células pleomorfas, com citoplasma fusiforme, juntamente com anisocitose e pleomorfismo intenso. O diagnóstico do osteosarcoma, ele partiu com a junção clínica do paciente, os exames de imagens e a citologia, visto que a literatura já embasa a citologia como forma diagnóstica para o osteosarcoma. Concluiu-se, então, que a recomendação para aquele paciente era a mandibulectomia total unilateral, a qual foi rejeitada pelo tutora por não acreditar que seria viável a qualidade de vida do paciente. E, então, ele foi encaminhado para a eutanásia. O paciente, então, ele já havia sendo tratado com inibidor de COX-2, e esse inibidor de COX-2, ele gerou uma certa melhora por um período de tempo nesse paciente, visto que a literatura ela já fala que algumas neoplasias já apresentam a expressão dessa enzima, e que os inibidores de COX eles podem sim ser utilizados nos tratamentos dessas neoplasias, mas ainda há pouquíssimos estudos relacionados à expressão das COX por células de osteosarcoma. E vale ressaltar que a doença periodontal pode ter desencadeado esse processo neoplásico, vista a gravidade do processo inflamatório crônico que é gerado no local, aliado a fatores como a idade avançada do animal, que pode predispor também a mutações gênicas, como a do TP53. Bom, o exame histopatológico foi feito no pós-morte e ele caracterizou o processo neoplásico por osteosarcoma, onde também vale ressaltar que as células também eram fusiformes, que frequentemente circundavam focos eosinofílicos de matriz fibrilar. E outro fator importante é que o número de mitose era até significativo, cerca de 2 a 4 por campo de grande aumento. Então, havia uma proliferação mitótica dessa neoplasia bem intensa. Bom, conclui-se então que os achados da literatura moderna, os cães são acometidos por osteosarcoma tendem a ser com maior frequência nos membros torácicos, mas somente 3,2% dos cães são acometidos em mandíbula. Então, vale ressaltar que quando se tem uma suspeita de doença periodontal, que vem de um curso muito longo, vale utilizar exames de imagem para avaliar a qualidade óssea que esse animal vem apresentando, onde o osteosarcoma ele pode se apresentar de maneira inicial e facilitar o prognóstico do paciente. Bom, essas são as referências utilizadas para a confecção desse trabalho. No mais, agradeço e encerro a apresentação. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.